pela Ágata. Vamos estar orando também pelo bebê Benjamin. O Benjamin tem 10 meses e sofreu uma queda do sofá e os médicos disseram que está bem grave o problema do Benjamin. Olha aqui, 2 bebês para nós orarmos. Então, vamos estar orando hoje pela Ágata, o Benjamin, e continuaremos orando para que Deus opere um milagre na vida desses bebês. Quero agradecer também a quem orou pela minha cunhada Dirce, pela prima Maquiê, graças a Deus elas estão bem. A Dirce já teve alta hoje, a minha cunhada, a Maquiê ainda está internada, mas fez todos os procedimentos relacionados ao infarto que ela teve, e graças a Deus as orações foram atendidas. E agora, quem tiver seu pedido de agradecimento, pode fazer. Vamos lá, gente? Vamos lá, boa noite. Eu quero agradecer. Pode ser. Pode falar, irmã. Quer ir? Gente, eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que eu não estou ouvindo quase. Mas vocês podem falar, tá? Eu agradeço a Deus pelas bênçãos, pelas muitas bênçãos derramadas. No último sábado, nós fizemos uma pequena simples confraternização aqui com meu irmão. Comemorou 3 meses fora do hospital, 3 meses que ele venceu nessa doença do Covid. Então, para nós foi um momento de muita gratidão. Minha cunhada chorou muito, relembrando, né, os momentos que nós choramos aos pés do Senhor. E no sábado à tarde nós estávamos glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, foi um sábado maravilhoso, foi um final de semana só de comemorações. Nós não preparamos nada, mas as famílias foram chegando, os amigos foram chegando, e aí foi só adoração ao Senhor. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço pela saída do Gabriel, né, filho do pastor Goldin, né, Cimei Goldin, que a gente também está orando muito. E agradeço a Deus por essa união espiritual de oração que nós temos tido nesse período difícil de pandemia, né? Mas tem nos mostrado o quanto que nós precisamos das orações do nosso irmão, do afago, das palavras, né? Então, estamos aqui glorificando também por essa família em Cristo que vence também mais esse momento difícil, né? E vamos orar pelas pessoas desabrigadas nessas noites frias, né? Que está nos angustiando tanto, né? A reportagem falando que nós vamos ter dias de muito frio, que nunca teve que há muito tempo não tem, e a gente fica passando nas ruas e vendo tantas pessoas desabrigadas. Então, que Deus nos use para fazermos alguma coisa por essas pessoas e que também os nossos governos também possam, de uma maneira mais sensível, cuidar do nosso povo que está desabrigado. Esse é meu pedido, que nós estejamos em oração. Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Eu sou grata. Boa noite a todos. Sou grata a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje na escola eu fiquei com uma blusa de lã na cabeça, de tão frio que estava. E na oração da tarde, no grupo das guerreiras, eu agradeci a Deus por aquela blusa de lã. E clamamos a Deus também por muitas pessoas que não têm, né? Hoje passei na casa de uma amiga, ela já encheu o porta-malas de roupas, já pedindo doações de inverno. Então, que Deus possa estar tocando no coração das pessoas, né? Para que possa estar doando também um pouquinho, né? Do calor para levarmos às pessoas necessitadas. As orações, continuo pedindo pela bebezinha, né? Que nasceu a semana passada, Ágata, que já citou aí. O Benjamin, infelizmente, faleceu hoje, né? Agora oramos pela família, que o Espírito Santo possa estar confortando a família, o bebezinho de 10 meses, né? Que a Lê colocou no grupo, e hoje vi a notícia agora à tarde, que eu estava aqui vendo para ver o resultado, para falar. Ele faleceu. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Né? Que Deus possa fazer presente em nossas vidas, o Espírito Santo estará atuando em nós, para que nós possamos buscar em Deus sabedoria, para estarmos lidando com tantas pessoas necessitadas, com tantas necessidades que vêm, tantos pedidos que às vezes nós mesmos ficamos abatidos, não é? Então nós pedimos forças ao Espírito Santo
para que nos preencha do que nós precisamos ter do Senhor para podermos estar dando, contribuindo com as pessoas que têm tanta necessidade, né? Que Deus também cuide de nós, do nosso emocional, né? De tudo aquilo que nós possamos estar ajudando o nosso próximo, mas que Deus possa estar nos suprindo em primeiro lugar. Amém. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém. Amém. E peço também para uma amiga de nome Azair, é a mesma pessoa que nós fizemos uma coleta em valores de dinheiro para tomar uma vacina na semana retrasada, ó, no mês passado, e agora constatou que ela está com leucemia, já começou o tratamento de hemodiálise. Ela mandou uma mensagem agora e falou: Cláudio, pode colocar nos grupos, pedir, interceder, que Deus interceda, que você interceda em oração por mim, que ela está sem forças, até para estar pedindo nos grupos. Como é o nome dela, Cláudia? Azair. Azair. A situação dela está bem delicada. Que Deus a tome nos braços. Azair. Azair. Tá? Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Pede pela família da Luz. Irmãos, pedidos de oração, agradecimentos. Vamos na sequência para ganharmos tempo. Boa noite, posso fazer? Pode, Cláudia. Eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu. Amém. Um ano de bênçãos, de vitórias. Aliás, todos nós, né, que estamos vivos com mais uma oportunidade, todo dia é uma oportunidade, né, da gente moldar a nossa vida conforme aí os planos de Deus, né? E também gostaria de pedir oração por uma família, uma parte da minha família, que estamos negociando aí um dia para começar um estudo bíblico, que há tempos a gente vem falando disso, né? E para minha surpresa, ela falou para mim que tem assistido umas pregações do Rodrigo Silva, que ela gosta muito, e isso fez com que ela tomasse a decisão de aceitar o estudo bíblico. Então, essa é a minha oração, que vocês orem pela Matilde e pela Vilma, e que a nossa vida, a nossa fé, possa impactar as pessoas ao ponto das pessoas falarem: nossa, mas que fé é essa? No que você acredita? Isso já impactou umas pessoas próximas a mim e que demonstraram interesse pela palavra. Então, que nós possamos orar para nós sermos essa fonte aí de luz, né? Essa fonte de esperança aí que as pessoas precisam tanto, tá? Só Amém. isso. E Sileide, você está linda de amarelo. Obrigada, amiga. Essa minha amiga. Mais alguém? Vamos na sequência aí. Agradecimentos, pedidos? Oi, Ci, boa noite. Boa noite, Cris. Tudo bem? Sim, eu desde já agradeço a Deus pela mais uma oportunidade, pelas férias que eu tive, que está acabando, infelizmente, né? De voltar. Olha, eu agradeço a Deus, porque tá tudo bem, tá tudo certinho, mas essa semana eu comecei a ficar meio ruinzinha da coluna e acabei de sair do médico, estou até meio atrasadinha. Me falou que eu estou com uma suspeita de hérnia de disco. E é muita dor na coluna, mas Deus possa estar com né? E tudo mais. Mas eu estou aqui para agradecer a Deus, porque não é coisa tão séria, né? E continuando, eu gostaria de pedir orando pela minha mãe. Ela passou no psiquiatra semana passada, e o médico já constatou que ela tem um distúrbio, sim, e ela está dando muito trabalho, sabe, gente? É bem complicado, sabe? De idade, e meu pai, ele tem, assim, é uma pessoa bem tranquila, mas
ele falou que não sabe o que que faz mais com a minha mãe, porque ela não deixa ele em paz. Ela fala muitas coisas do passado, ela relembra coisas chatas, sabe? E aquilo causa um estresse nervoso nele. Ele sai de casa, ele não quer ficar assistindo, ouvindo, não é. E a saúde dela também, que não está muito bem, mas assim, o que mais me preocupa é essa parte psicológica dela, que ela está bem perturbada, bem difícil. A minha irmã não sabe o que faz mais, porque ela causa demais, sabe? Ela causa tudo. Então, que a gente possa ter paciência e Deus dê sabedoria tanto para minhas irmãs como meu pai, para que eles façam essa fase, né? Que Deus possa ali de uma forma fazer um milagre ali para que ela fique bem. É meu pedido e te agradecendo pelas bênçãos todas que o Senhor ter cuidado de mim e da minha família. Amém. 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 Amém, Cris. Mais alguém? Agradecimento e pedido? Quero agradecer. Yes. Obrigado. Que eu estou fazendo um daqueles projetos evangelísticos no aplicativo. Está indo muito bem, está indo de vento em popa. A produção não está pronto ainda, mas está ficando grande, vai ficar muito bom. Eu estou agradecendo a Deus. Né? É isso. Amém, Eli. Amém. Amém. Mais alguém? Francisco e Nilza? Boa noite, irmãos, mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida, a saúde da nossa família e de todos nós, né, que estamos aqui reunidos. E aproveitando de antemão, também já dar os parabéns para a irmã Cláudia por mais um ano de vida. Que o Senhor dê muita paz e saúde para ela e seus familiares. Amém. Irmãos, já foi dito aqui, mas eu vou reforçar e pedir, né, que os irmãos possam estar lembrando, está chegando, acho que em geral, em vários países, uma frente fria muito forte e que nós possamos estar orando e se puder fazer alguma coisa por pessoas que estão aí desabrigadas, né, pela rua e muito mais. Se alguém puder fazer alguma coisa, no mínimo em oração, já vai estar fazendo uma grande coisa, né? Porque Amém. não está fácil, não. Hoje nós tivemos essa prova e é uma prova muito difícil e vem vindo coisa muito mais forte. Mas o Senhor é conosco, eu acredito que vai dar tudo certo. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento. Obrigado. Amém, Francisco. Amém. Nilza? Agradecer a Deus, né? Que a gratidão é imensa, né? Por nós estarmos aqui, a vida, e a cada amanhecer as suas misericórdias se renovam, né? E nos faz querer viver ainda mais, né? E sempre pedir oração, porque está aumentando a coisa, né? Ou é de Covid, ou é de impacto. Então, a quantidade de pessoas, pelo menos ao nosso redor, aqui do meu redor, está assim, cada vez maior, né? A cada dia, 2, 3 pessoas, está difícil. Hoje, graças a Deus, não vi nada, mas esses últimos dias, todo dia, tinha 2, 3. Chega uma hora que a gente não aguenta, né? A gente desarma, porque é muito triste. Mesmo a gente tendo a certeza daqueles que tomaram a decisão em vida, né? Que a gente vai se encontrar lá no céu, mesmo assim a separação dói muito, né? Então, orem por nós, né? Que estamos perdendo tantas pessoas queridas, né? É muito difícil. Só Deus mesmo para consolar o coração da gente e fortalecer, né? Muito triste. Mas faz parte, né? Só Deus para sustentar mesmo. Amém. Meu pedido é minha oração. Amém. Amém, Nilza. Amém. Mais alguém? Eu tenho um pedido, Sileide. Gildo? Isso, eu tenho um pedido de oração. Eu tenho um pedido que é para 2 famílias, né? Eu tenho
2 primos meus, eles viajaram para Belém do Pará. Eles foram levar um material de uma empresa. Quando eles vinham retornando, eles bateram no caminhão. O caminhão deles bateu em outro caminhão de frente e os 2 faleceram na hora. Então, as mulheres saíram de casa, 2 homens, normal, 2 pais de família, e vai voltar 2 caixão. Então, aquelas famílias, aqueles filhos, eles estão sendo uma situação não é fácil. Um é o marido da Lúcia. Eu acho que alguém da igreja deve conhecer. A Lúcia, o Severino, né? É o Severino. Congrega no Povo Paulista. Eu É o conheço. Severino. São pessoas. Conhece, vocês... Uhum. O Severino, ele morreu na hora também, o Célio também morreu, os 2. Então, quando foram para... Eles estavam no Belém do Pará, foram para liberar isso aí, você sabe, uma burocracia muito grande. Mais ou menos, isso foi segunda-feira, mais ou menos que eles vão chegar aqui em São Paulo, vão chegar lá para sexta-feira. E eu pedi que a igreja orasse pelas famílias, né? Pelas famílias, porque é muito triste. É 2 irmãos, né? Então, é 2 irmãos, então foi 2 famílias que teve essa grande perca, né? E a família em geral, porque não é fácil, né? Vamos pedir a Deus que Deus abençoe as famílias, né? A gente orar pelas famílias, que Deus ponha proteção sobre os filhos, né? E Amém. sobre as mulheres que ficaram viúvas, né? Porque eu tenho certeza que não é fácil, né? Que Deus abençoasse eles e a nós todos. Amém. Gil, as filhas que estavam no exterior já chegaram de viagem? Eu não sei, não, o irmão Jeremias, se chegaram que eu não me comuniquei me comuniquei bem com os irmãos deles. Eu conversei com eles, mas eu não sei se essas meninas vão ter condições de vir, né? Porque é um negócio de última hora, assim, eu não sei, né, o que vai acontecer, mas eu só sei que o que eu soube hoje, quando eu venho comunicando, foi isso aí, que eles acho que vão chegar mais ou menos lá para sexta-feira. Isso aconteceu segunda-feira, mas a burocracia é muito, muito forte, por lado do Belém do Pará lá, né? Vamos orar, Ju. É um caos muito, bem forte o negócio, porque é 2 irmãos. 2 irmãos, né? E não é fácil. Vamos orar, Gilda. E aí tem a família que está longe, tem filho que está longe, aí é um negócio sério, né? Sim. Mas Deus Amém. abençoe, né? Os outros que ficam vão, com certeza, dar continuidade. Vamos orar, sim. Nós Amém. Vamos orar, sim. Vamos. E os que não fizeram os seus pedidos, Deus bem conhece, né? Está nos corações. Vamos orar então, né? Hoje vamos continuar orando por esses pedidos. Vamos curvar as nossas cabeças. Santo e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, Deus misericordioso, a tua bondade dura para sempre, está em tudo, ó Pai. Em tudo o Senhor mostra o seu amor. Que nós possamos ter o nosso coração tranquilo, em paz, e saber que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Pai Santo, temos aqui agradecimentos por aniversários, ó Pai, por pessoas queridas que completaram mais um ano de vida. A Sandra, a Estherzinha, a Letícia, a Tatiane, a Cláudia. Pai, como é bom agradecermos pelo dom da vida, ó Pai. Que essas meninas sejam mulheres segundo o seu coração. Temos a Estherzinha, que ainda é uma menina, mas que ela continue crescendo em sabedoria e graça diante de ti. Pai Santo, temos pedidos aqui pela bebezinha Ágata, Pai, que ela seja restaurada e que ela cresça com saúde. Senhor, esteja com a família enlutada do bebê Benjamin.
Ó Pai, que eles encontrem forças em Ti para continuar e que encontre pessoas queridas ao lado deles para dar apoio. Agradecimentos por cura, ó Pai, como do Paulo, irmão da Alessandra e da Cláudia, pelo Gabriel, Senhor. Aí vemos o Seu poder, tanto quanto no descanso, tanto quanto na cura, ó Pai. O Senhor sabe de tudo. Senhor, seja com esses desabrigados, com esse inverno rigoroso que estamos enfrentando, que esses desabrigados encontrem abrigo, Senhor Jesus. A Neide também agradece pela sua intervenção na vida do sobrinho, Senhor Jesus. E seja com a Azair também, que ela possa se recuperar dessa anemia, dessa leucemia, Senhor. Esteja também com a Matilde, com a Vilma, os estudos bíblicos que a Cláudia irá iniciar com a família, Senhor. Ela é uma missionária, uma serva sua, e o Senhor tem honrado ela na vida das pessoas que ela tem dado estudo. Seja com a nossa querida Cris, restaura a coluna dela, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, e seja com a mãezinha dela, a dona Roseli, que ela possa melhorar desse estado mental, o Elias nos projetos evangelísticos dele, que ele continue sendo esse missionário, ó Pai, e usando todo o conhecimento que ele tem em tecnologia em prol do Evangelho, Senhor Jesus. A Nilza também agradece pelas bênçãos, pede, ó Pai, que o Senhor ajude a nos fortalecermos emocionalmente, porque são tantas notícias tristes, Senhor, que recebemos de pessoas queridas que se foram, e que essas pessoas enlutadas possam ter forças, ó Pai, como a família da Lúcia, dos primos do Gildo, que se foram de uma maneira tão abrupta, ó Pai, que as famílias possam encontrar forças em Ti. Eu agradeço também pela cirurgia da minha cunhada, Dirce, que já está de alta, pela recuperação da Maquiê. Te agradecemos, ó Pai. Sabemos que temos um grupo de mulheres fervorosas que oram, de homens fervorosos que oram na nossa igreja. E nós sabemos, ó Pai, que oração muito pode na vida dos seus filhos. Senhor, ser com aqueles que não fizeram os seus pedidos, o Senhor bem os conhece. Ser com a nossa oradora, que ela seja revestida do poder do Espírito Santo. Pedimos essas bênçãos e agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 É verdade, sim. Amém. Sou muito grata a Deus, porque nosso Deus é um Deus de detalhe e Ele prepara tudo para nós. Todas as nossas necessidades são supridas. E hoje eu tive o prazer de convidar a Carol, a Ana Carolina, que vai trazer a mensagem para nós. Fiquei muito feliz por ela ter aceitado o convite, essa moça, essa jovem. Ela é diretora do Ministério da Mulher também, na Igreja de Bela Vista 1, né? Distrito de Iguatemi. E também é artista, trabalha com umas flores lindas, que depois eu vou postar no grupo para vocês conhecerem o trabalho dela. Legal. E a igreja dela também está fazendo, hoje a Quarta do Poder, né? Ela deixou lá na mão de outras pessoas, está participando conosco aqui. Então, que o Senhor possa te usar. Aqui está um pouquinho do povo de Deus, seus irmãos. Então, fique à vontade, que o Senhor possa te usar nessa noite. Amém? Amém. Boa noite, irmão. Oi. Tem algumas pessoas com o áudio aberto. Dá uma olhadinha no áudio de vocês. Quem estiver com o áudio aberto, por gentileza, fechem, tá bom? Obrigada. Carol. Vocês conseguem me ouvir, irmãos? Sim. Boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui conhecendo mais um povo abençoado, rostinhos diferentes. E estamos aqui hoje reunidos para ouvir falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre esperança. E hoje eu estava aqui trabalhando com as flores que a Fernanda falou e me surgiu esse convite. E eu tenho meditado muito sobre, como eu tenho meditado muito sobre isso esses últimos dias, sobre propósito, que é o tema desse ano, né? Propósitos. Não poderia dizer não,
porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, que a gente possa anunciar esperança, amor, quando tiver que anunciar também correção, e que a gente possa estar sempre disponível, né, para as causas de Deus. E hoje nós falamos bastante sobre luto, né? Ouvi os irmãos falando sobre as perdas, que têm sido muito frequentes, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. E quando a Fernanda falou comigo, eu falei, nossa, tá um pouco em cima da hora, eu vou dar uma olhada aqui, mas não vou conseguir estudar mais detalhadamente. Só que, às vezes, a gente esquece de um detalhe tão especial, uma mensagem que é Jesus. E é tão fácil falar de Jesus. Jesus, ele é o centro de tudo, né? Jesus é o motivo para tudo. E foi o que Jesus, ele veio aqui na Terra nos ensinar. Ele veio à Terra nos mostrar o amor. E ele veio à Terra, irmãos, mostrar que ele venceu a morte. Ele venceu a morte já está vencida. E é muito difícil a gente se apegar a isso no momento de luto. Principalmente quando é uma pessoa muito querida da gente. É muito difícil a gente se apegar. Mas a palavra de Deus está aqui para isso, para a gente estar relembrando das promessas do Senhor. E hoje o tema fala sobre o propósito de Deus se escreve em páginas em branco. Olha só, o propósito de Deus, ele se escreve em páginas em branco. Quantas vezes a gente quer entregar uma página para o Senhor já escrita do nosso jeito? A gente usa a nossa caneta, a gente quer escrever do nosso jeito e a gente fala assim para o Senhor, Senhor, agora o Senhor dá uma arrumadinha. Na época que eu estudava era passar limpo. Eu não sei qual o termo que usa hoje. Senhor, passa limpo a minha história, porque, né, faz uma revisão, acho que hoje é revisão, né? Faz uma revisão aqui na minha história. Eu escrevi aqui, né, porque eu acho bom assim, mas o Senhor pode fazer a revisão, mas o Senhor, hoje, ele pede uma página em branco. Ele quer escrever uma história para mim e para você. E o texto que nós vamos hoje falar fica em João, capítulo 11, desculpa, peço que os irmãos que estiverem com a Bíblia possam estar abrindo. João, capítulo 11, do 1 ao 3. Grandioso Deus, soberano Pai, nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, que o teu Santo Espírito possa ministrar em nossos corações e que nós venhamos, Pai, ao finalizar essa reunião, sairmos com muita esperança em nossos corações. Nós te pedimos por amor de Jesus. Amém. E diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, essa história é muito conhecida de nós ouvimos sempre essa história, né? Em que ali um amigo de Jesus estava muito enfermo. E Maria, enviou um recado para Jesus. Primeiro, elas ungiram ali Lázaro com bálsamo. E elas estavam cuidando, na verdade, de Lázaro, né? Elas estavam cuidando de Lázaro, dando os medicamentos, fazendo o que elas podiam fazer. Mas aí elas perceberam que ele estava muito doente. O que elas estavam fazendo ali não estava resolvendo. Então, elas mandaram um recado para Jesus, falando que Lázaro estava enfermo. E o engraçado é que elas mandaram um recado bem comovente, né? Para Jesus. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Quantas vezes, né, a gente quer comover Jesus?
Quantas vezes a gente faz a oração querendo comover Jesus? Jesus, mas o Senhor está vendo a situação, vem me ajudar. Quantas vezes a gente tem essa intimidade de falar assim com Jesus? Porque o relacionamento de Jesus com aquela família já estava bem forte. Jesus já tinha contato com Maria, com Marta, com Lázaro, inclusive eles eram amigos. E ali elas se sentiram com essa intimidade de mandar, sim, o recado para Jesus. E dá para imaginar como Marta e Maria devem ter se sentido quanto a seu irmão. Lázaro ficou doente. Antes disso, tudo ia muito bem. Desde o momento em que Jesus os visitou, nada mais fora como antes. Havia uma nova paz, um novo sentido, uma alegria. A casa toda estava com aquele ambiente maravilhoso. E elas mal podiam imaginar o que poderia acontecer. Então, muitas vezes, a gente pensa que o fato da gente servir a Jesus, da gente estar clamando a presença de Jesus todos os dias nas nossas vidas, vai nos isentar de passar por momentos difíceis. Mas tudo isso ali, na verdade, na minha visão, a visita de Jesus, a conversa que Jesus teve com elas anteriormente, uma preparação para que elas pudessem conhecer Jesus, para quando elas estivessem passando pelo momento pior, elas não esquecessem das palavras de Jesus. Então, por isso que é tão importante, irmãos, a gente ter um relacionamento estreito com Deus, a gente ter um relacionamento estreito com Jesus. A gente dá espaço para Jesus falar, a gente ouvir o que Jesus quer falar, porque antes, quando Jesus tinha visitado ali Marta e Maria, houve uma cena bem engraçada, onde uma delas quis cuidar de tudo, arrumar a casa, deixar tudo impecável, tudo bem cheirosinho, arrumadinho para Jesus, e esqueceu da melhor parte, que era conversar, ouvir Jesus. Então, nós precisamos ter esse relacionamento, nós precisamos ouvi-lo, para quando a gente passar por momentos difíceis, a gente ter força, a gente lembrar das suas promessas. Por isso que é tão importante a gente ter a intimidade com Deus, lermos a palavra dele, para nós nunca esquecermos da esperança. Então, elas se apegaram nessa esperança quando enviaram o mensageiro a Jesus. Havia certeza de que tudo ficaria bem. Mas Deus tinha outros planos para Lázaro e suas irmãs. Eles estavam inseridos em uma história maior, uma história com mais reviravoltas do que qualquer romancista poderia imaginar por si só. Olha só, né? O ser humano, os escritores, aí, os autores criam diversas histórias emocionantes, mas nenhuma história é tão emocionante quanto a história de Lázaro. Elas mal podiam imaginar o que estava para acontecer. E aqui diz assim: a vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Porque ali, obviamente, elas imaginaram que ia acontecer de um jeito. Só que Deus fez de outro jeito. Isso significa que nem sempre veremos uma conexão clara entre o ponto A e o ponto B. Nem sempre veremos um padrão naquilo que acontece conosco. Ou seja, nem sempre a maneira que começa a história pode terminar. Então, nós nunca devemos julgar a nossa história, julgar a história de alguém, julgar um sofrimento pelo começo ou pelo meio. Porque Deus, ele tem uma forma diferente de agir. E aí, eu lembrei de uma situação que eu passei, eu queria compartilhar com os irmãos. Porque ali no momento em que estava acontecendo, parecia algo muito sofredor. Só que depois eu tive uma grande surpresa. Na verdade, eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Antes de casar, eu trabalhei como jovem aprendiz na maternidade de São Luís. Não sei se os irmãos conhecem.
E aí era lá em Santo Amaro, muito longe, na Zona Sul. E eu ia de ônibus, aí eu ia até o terminal Parque Dom Pedro, e de lá eu pegava um ônibus para chegar 8 horas da manhã lá. Então, geralmente saía daqui à noite ainda, estava escurinho, de madrugada, né? E aí, para mim, ali, aquela experiência, fazia pouco tempo que eu estava aqui em São Paulo, que eu vim da Bahia, isso há 11 anos atrás. E aí, eu chegava lá no trabalho, e aí, na hora que os médicos estavam almoçando, que eu trabalhava no setor de qualidade, na administração, fazia como se fosse um estágio, um treinamento, né? Jovem aprendiz. Eu era liberada para tomar o meu café. E aí, eu morrendo de fome, em 15 minutos eu tinha que sair de um prédio, andar uma rua, entrar em outro prédio, engolir um pão rápido com um café com leite, um Toddy, e voltar para o outro prédio em 15 minutos. Se eu demorasse 1 minuto, eu levava bronca das supervisoras. E para mim aquilo era um sofrimento, porque na hora de almoçar eu estava tomando café, comendo pão, todo mundo almoçando aquele cheiro de almoço, e eu ali todo dia comendo pão, todo dia. Chega, fiquei mais gordinha, fiquei inchadinha na época. E aí, quando eu voltava para o prédio, eu falava, Senhor, tá difícil, tá difícil. E aí, um dia, eu fui mandada na recepção para entregar um papel na recepção da maternidade. E quando eu entrei na maternidade, eu fiquei encantada com aquela maternidade. Muito linda, lá no Itaim Bibi. Tem até lojas de roupa de bebê dentro da maternidade. É bem bonita mesmo. E aí, eu só pensei, eu nem era casada ainda, né? Eu pensei, nossa, quem me dera um dia ter um bebê na maternidade, né? Como essa. E eu pensei, admirei, assim, chega, suspirei. E aí, acabou o prazo da minha vaga lá, foram 7 meses que eu fiquei nessa situação, indo de segunda a sexta, né, para lá, e acabou. E aí, eu esqueci, né, na verdade, adormeceu esse pensamento. E um tempo depois, eu casei, aí, 6 meses, na verdade, não, eu fiquei, uns 4 meses depois eu me casei, e 6 meses depois de casada, eu engravidei da minha filha, que hoje tem 7 anos. E aí, eu tive que arrumar um trabalho para ajudar o meu marido a comprar algumas coisinhas, né, para ela. E ali, eu estava recém-grávida, eu estava com alguns meses, e aí preenchi a fichinha lá desse trabalho, que era temporário, era só 15 dias, mas aí o dinheirinho que eu pegasse, eu sabia que já ia contribuir, né, para alguma coisa. Só que aí, um dia, eu pedi para o supervisor uma licença para fazer uns exames de rotina. Eu não queria falar para ele, né, para não perder aquela oportunidade. Eu falei, você pode me liberar para fazer uns exames? Ele, que exames, Carol? Bem assim, olhou para mim, né? Aí, uns exames de rotina. Aí ele, rotina, você está grávida. Aí eu falei assim, eu tô grávida, morrendo de medo de ser dispensada. Eu falei, eu tô grávida. Aí ele falou assim, eu vou deixar você terminar esse trabalho seu, mas lá na empresa mesmo, como só vai ser 15 dias, faltam alguns dias para terminar, você não fala que você me falou que estava grávida, tá bom? Você assina lá o papel que você vai finalizar o contrato e tá bom. Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí ele me liberou para fazer os exames, e ali foi uma pessoa que me ajudou. Aí ele falou assim, Carol, eu consegui mais 15 dias para você. Você quer? Eu falei, quero, sim. Todo o dinheiro que entrar vai ser ótimo agora. E aí, no primeiro dia que eu ia começar nesse outro local, eu peguei o ônibus para ir, e eu sentei do lado de uma senhorinha, comecei a conversar com ela, falei de Jesus para ela, né? E ela falou assim, minha filha, você vai ser muito abençoada nessa vida. Amém. Aí eu falei, amém. Não entendi muito o que ela falou. Aí quando eu levantei para descer do ônibus,
o ônibus, aí aconteceu um acidente na hora, eu estava em pé para descer e o ônibus bateu no carro. E aí eu caí sentada e eu tive praticamente um desmaio traumático, porque eu não vi mais nada. E ali, naquele momento, eu falei, nossa, acho que eu perdi o bebê. Porque até então eu não sabia que era menininha, estava muito novinha ainda. E aí todo mundo desceu do ônibus, fui levado ao hospital, fiz os exames. E nisso eu tinha postado uma foto no Facebook segurando a minha barriga, onde a empresa viu essa foto. E aí meu supervisor ligou para mim e falou, Carol, o que você fez? Você postou uma foto grávida, agora você não vai poder dar continuidade a essa vaga que eu arrumei para você de 15 dias, porque eles não vão querer mais. E cadê você? Já está na loja? Eu falei, não, eu sofri um acidente. E ele falou, olha, você vai ter que comprovar agora que você está grávida, você vai ter que assinar lá a sua demissão, né? Mas não fala que eu sabia de nada. Eu falei, tá bom. Fiquei bastante triste e fui lá na Vila Olímpia. Chegando lá, irmãos, eu tive uma bela surpresa. Em 2013. A surpresa que eu tive foi que a empresa não ia poder me mandar embora. Eles iam ter que me contratar para trabalhar lá na empresa, sentadinha. Um trabalho que eu estava trabalhando em pé, né? Todos os dias eu ia trabalhar sentadinha, ia ter vários direitos. E o melhor, né? Para minha surpresa, quando eu fui, tive direito a convênio, que até então nunca tinha tido convênio médico. E quando eu fui procurar na lista de maternidade que eu poderia ter a minha filha, para minha surpresa estava lá, a maternidade São Luís. E aí eu chorei, né? Não acreditei na hora que eu vi. Eu falei, Senhor, como o Senhor é um Deus de detalhes. Então, para vocês verem que eu queria contar essa história para vocês, eu pude escolher se eu queria tê-la lá no Itaim-Bibi, que foi a maternidade que eu vi com as lojas dentro, ou aqui na Anália Franco. Aí eu tive ela aqui na Anália Franco, mais próximo, né? E aí o que eu queria falar para vocês, diante dessa historinha, né, que aconteceu comigo, é que é preciso suportar o processo para chegar no propósito. A gente nunca vai chegar num propósito sem passar pelo processo. Então, eu não imaginei que, diante daquele sofrimento que eu passei ali comendo pão todo dia, um dia eu ia poder ter a minha filha naquela maternidade. Então, para mim, era algo especial. E Deus proporcionou isso. Ele achou graça nisso. Ele fez um caminho de uma forma assim, inimaginável diante de um acidente. Porque se eu não tivesse tido aquele acidente, eu não ia falar nada, né? Que eu estava grávida, ia encerrar o meu contrato, ia ficar por isso mesmo. Mas aconteceu aquele acidente, no momento que eu fiquei com muito medo, achando que eu tinha perdido a bebê, mas foi para uma bênção. Então, muitas vezes Deus age assim, né? Como que Marta e Maria poderiam imaginar que diante de uma tragédia dessa poderia acontecer algo maravilhoso lá na frente? Elas não poderiam imaginar. Porque a gente, como ser humano, a gente tende a ver só as derrotas, a gente só tende a ver o presente, o sofrimento. A gente é muito limitado, né? Só que a gente precisa também aprender a confiar no Senhor e acreditar que Ele está cuidando da gente todos os momentos. Quando Deus deu a José aquele sonho da lua e das estrelas inclinando-se diante dele, o rapaz ele percebeu que havia grandes coisas guardadas para si. Ele não esperava uma viagem para o Egito, escravidão e humilhação. Ou seja, né? Ele não imaginava o processo. Ele imaginava que ia ter uma promessa boa para a vida dele, né? Um propósito bom. Ele só não imaginava qual seria o propósito para ele chegar, o processo para ele chegar até esse propósito. Mas o plano de Deus era muito maior do que qualquer coisa que o jovem poderia imaginar. Ele passou por todo o sofrimento, né? Para ter ali comunhão com Deus, maturidade, e lá na frente ajudar muitas pessoas a não morrerem de fome. Você já imaginou que a crise que você está passando agora pode servir para você ajudar alguém lá na frente? Eu já passei por crises na minha vida
que hoje eu consigo conversar com algumas pessoas sobre isso e auxiliar elas. Mesmo sendo nova, mesmo tendo 29 anos, eu sou há 10 anos que eu estou casada e eu já tive bastante experiências, né? Nós passamos por vários momentos ruins, péssimos, de quase separação. E hoje eu consigo ver um casal prestes a se separar e conversar com eles, explicar que vale a pena ter paciência e esperar. Deus tem coisas boas lá na frente, mas só vive quem espera. Quem não espera não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele pensou estar prestes a virar comida de felinos. Não tinha ideia de que seu resgate serviria como catalisador para a conversão de nações. Olha só que fantástico, né? Quantas histórias na Bíblia a gente pode tirar essa lição? De que o momento trágico, o momento de sofrimento, de angústia, pode ajudar pessoas a serem salvas. Eu já sofri bastante, ainda estou em algum processo de vez em quando bate uma recaidinha assim, mas eu seguro logo na mão de Deus e falo assim, eu não deixo cair, que é transtorno de ansiedade. E aí, quando eu vejo pessoas também, ontem mesmo eu fui louvar numa igreja, aqui no distrito, e quando eu terminei de cantar, que eu fui me despedir, uma irmã estava chorando. E ela falou assim, irmã, eu já cantei já cantei essa música, mas eu não canto mais. Aí eu falei para ela, por que você não canta mais? Ela falou, porque eu estou sofrendo com depressão. Aí eu falei, irmã, então você pode falar com alguém que vai te entender. Porque eu passo pela mesma coisa. E aí eu conversei ali com ela, né? Como muitas vezes eu faço para vencer isso, estar lá servindo ao Senhor. E ofereci apoio para ela, né? Quando ela precisasse de apoio, de conversar. Então, muitas vezes, o que você passa de pior na sua vida pode servir, irmãos, para você ajudar alguém. E assim a gente vê por toda a Bíblia, né? Que muitas crises não é para a morte. Muitas crises é para a glória de Deus. O caráter de Deus é fidedigno, mesmo que os caminhos dele não sejam os nossos. Marta e Maria, enquanto esperavam pela chegada de Jesus, assentadas junto ao leito de morte de Lázaro, apoiaram-se no conhecimento que tinham do caráter de Jesus. Então, olha como é importante a gente se apoiar no caráter de Jesus. Fidedigno, Jesus ele é fiel, Jesus não muda a palavra dele. O que elas sabiam era suficiente para sustentá-las. Será que o que você e eu sabemos é suficiente para sustentar a gente no momento de adversidade? Será que a gente conhece Jesus o suficiente a esse ponto? Elas sabiam que Jesus amava o irmão delas, sabiam que Jesus tinha poder para curar, estavam cientes de que Jesus saberia o que fazer. Muitas vezes a gente vê uma situação tão horrível diante dos nossos olhos, irmãos, que a gente esquece na suficiência de Jesus, na eficiência de Jesus. Isso é um pecado. É um pecado. Se a gente parar para analisar isso, é um pecado, irmãos. Nós devemos nos desviar desse pecado. Nós devemos nos mostrar confiantes no poder de Jesus, diante dos momentos terríveis da nossa vida, porque todos nós passamos, ainda mais neste momento. Todos estão passando. Eu tive Covid, viu, irmãos? De março para abril, que eu tenho problemas respiratórios, tenho bronquite asmática. E eu tinha feito um exame, tem uns 2 anos, eu estava com 40% de oxigênio nos pulmões. E aí, quando eu tive Covid esse ano, foi logo na semana, a irmã até falou, agora eu fiquei feliz dessa notícia, saber que o Gabriel, né, Godinho, teve alta.
Quando eu tive Covid, foi na semana que o irmão dele faleceu, o Esdras. E eu fiquei assim, né, um pouco apavorada. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ir agora, Senhor, por favor. Tenho uma filha para criar, me ajuda, Pai, me dá forças. Mas eu tenho certeza, irmãos, que eu não sou mais digna do que o Esdras. Você não é mais digno que o Esdras para estar vivo aí. Você está vivo porque Deus ainda quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Toda vez que você ficar triste, pense nisso, porque de lá para cá, todas as vezes que eu fico triste, eu lembro disso. Deus me permitiu ficar viva para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Amém. A ressurreição de Lázaro foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não foi simplesmente porque Jesus amava Lázaro, ele era amigo de Lázaro, não foi por isso. Foi porque o nome de Deus precisava ser glorificado. E o nome do Senhor quer ser glorificado através da sua vida. Então é por isso que você está vivo. E você pode se perguntar, mas por que fulano se foi? Por que ciclano se foi? Uns glorificaram a Deus enquanto estiveram vivos. Outros não deram essa oportunidade. Mas vocês têm essa oportunidade. Vocês ainda têm essa oportunidade. Então, irmãos, não perca essa oportunidade de deixar que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então, quando eu recebo algum convite para compartilhar uma palavra ou louvar, eu, assim, vejo muito bem, analiso a situação. Se não for mesmo possível, por uma causa maior, eu não vou. Mas, irmãos, eu tento ao máximo possível não colocar barreiras para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Porque é uma oportunidade única, única. E aqui tem duas frases que eu achei muito fortes, eu queria compartilhar com os irmãos, que diz assim, ó: se você está lutando para confiar em Deus, deve ser porque você não conhece de verdade. Porque confiamos apenas em quem conhecemos. Olha que forte essa frase, irmãos. Nós não podemos lutar para confiar em Deus. Nós temos que confiar no Deus que nós conhecemos. Ou uma coisa ou outra. Não dá para a gente dizer que acredita no Senhor, que serve ao Senhor, se nós não confiamos nele. É como você acaba de conhecer uma pessoa. Você consegue dar total confiança a essa pessoa? Você confia nela? Você só confia numa pessoa, pelo menos eu, né? Com tempo, com relacionamento, com convívio. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você confia na pessoa. Então, nós precisamos conhecer mais a Deus para confiarmos nele. Mas nós não podemos lutar para confiar em Deus. Tem que ser algo através do nosso relacionamento com ele, algo natural. E outra frase que diz assim: você descobre as coisas em que acredita de verdade nas horas mais escuras. Descobre que o Deus que você conhece é o Deus em que você pode se apoiar também. Então, os momentos mais escuros que você estiver passando, pode ter certeza, Deus está aí do seu lado, te chamando, te convidando, vem. Agora é a oportunidade que você tem de me conhecer mais. É na sua fraqueza, é nesse momento aí mais doloroso, que você tem a oportunidade de me conhecer mais. Então, nunca se esqueça disso. É difícil ter esperança quando ela já está morta. É difícil crer nas promessas de Deus quando o corpo de alguém que amamos jaz na sala de estar. No entanto, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Seus enredos geralmente não tomam a direção que esperamos e o seu tempo raramente coincide com o nosso tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente, o relógio dele gira totalmente diferente do nosso. Tanto se a gente for ler a Bíblia, ler questões de profecia, de tudo, Deus faz do jeito dele. Tem horas que é
que um ano é um ano, tem momentos que um ano não é um ano, tem momentos que um dia é um dia, tem momentos que um dia não é um dia. Então, é Deus que decide como que ele quer fazer. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Sabe quando a gente fala assim, acabou? Não dá mais. Olha, irmãos, nunca se esqueça que Deus é um Deus que ele quer escrever essa história. Nunca decrete algo que Deus tem poder para mudar. Nunca decrete algo. Nunca olhe para alguém que está nas drogas, no alcoolismo e pense assim, para essa pessoa não tem mais jeito. Olha a situação que está para aquela pessoa. Eu já orei 20 anos. Eu oro pela minha mãe desde que eu me entendo com gente. Mais de 20 anos. A minha mãe tem problema com alcoolismo. E eu jamais posso olhar para minha mãe e pensar que para ela não tem mais jeito. Se ela está viva, é porque Deus está dando uma oportunidade e tem jeito sim. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Então, nunca olhe para uma situação, seja um relacionamento, enfim, irmãos, um filho que está rebelde demais, e a gente olha e fala assim, Senhor, eu já fiz de tudo, não dá mais, eu não consigo mais. Pega a caneta que você está fazendo e entrega na mão de Deus, ele vai escrever uma nova história. Com bastante frequência, interpretamos a demora de Deus como uma resposta negativa. Mas a história de Lázaro nos diz que a demora é um sinal do seu amor. É provável que a casa em Betânia estivesse cheia de pessoas ao redor do corpo de Lázaro. Quando alguém trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, Marta correu para encontrar Jesus. Extravasou sua dor e clamou, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes a gente pensa assim, será que se eu tivesse feito assim? Será que se eu tivesse orado mais, essa pessoa não teria mudado? Será que se eu tivesse orado mais, ele não tinha sobrevivido? Irmãos, Deus sabe os desígnios dele. Ele sabe como fazer. Não cabe a nós imaginar o que poderá ser feito. Está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele está no controle. E aí, quando Jesus chega, mesmo ela exclamando isso, falando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela lembra das promessas de Deus. Ela lembra quem é Jesus. E ela fala, Jesus, faça o que o Senhor quiser. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, ao mesmo tempo que o lado humano dela quis extravasar a dor que ela sentia, ela, por ter intimidade com Jesus, já ter tido um relacionamento com Jesus, ela lembrou que bastava uma palavra, né? Bastava um contato de Jesus direto ao Pai, aquela história poderia mudar. E ainda mais, ela falou assim, faça o que o Senhor quiser. Então, ali ela estava confiando no Senhor. Ou ele ressuscitasse, ou ele curasse ou não, ela estava confiando. Irmão, será que nós confiamos realmente na palavra, na última palavra de Jesus? Será que nós confiamos na última palavra de Jesus, irmãos? Muitas vezes a gente ora para Deus já esperando uma resposta dele. Será que a gente está disposto a aceitar a resposta que Jesus tem para nós? Porque ali naquele momento ela estava disposta a aceitar. E aí Jesus fala para ela, quase posso ver a glória no rosto de Jesus ao declarar o seu propósito. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê, irmão? Eu creio. Você crê que ainda que você esteja morto, ainda que seu ente querido morra, um dia ele viverá? Nós temos que nos apegar a essa promessa, por mais doloroso que seja, né? Passarmos pela morte, porque
no nosso DNA está a eternidade. É difícil para a gente aceitar passar pela morte, porque em nosso DNA está a eternidade. É um contraste bem incrível, né? O pecado e a eternidade. Está em nossas mãos a escolha, né? Está em nossas mãos. Temos o poder da escolha. Vida ou morte? O que nós vamos escolher hoje? Vida ou morte? A vida eterna, né, irmãos? Vamos escolher a vida eterna. Vamos escolher confiar no Senhor. Amém. O plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Essa é uma das lições mais empolgantes, pois significa que a história de Deus, de certo modo, é interativa. Fazem parte do desenvolvimento do enredo. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado. Havia 4 dias. O tempo transcorrido era importante para os judeus, pois alguém naquela cultura era considerado morto apenas após 3 dias. Por outro lado, os saduceus criam que a vida na terra era tudo o que existia. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, mas nenhuma seita entendia o conceito de ressurreição, como testemunhariam com Lázaro. Então, até a demora de Jesus tinha um propósito, né? Jesus queria quebrar todo aquele entendimento que eles tinham naquele momento, toda a limitação humana. Jesus queria jogar por terra naquele momento. E aí, irmãos, aqui fica uma lição muito importante para nós. Tem bastante coisa aqui, mas eu queria dar essa resumida para não passar muito tempo, porque agora já é 9h17. Mas eu queria pedir para os irmãos, peça disposição a Deus. Às vezes, esse é o primeiro passo necessário. Se você não consegue dispor de uma boa vontade para entregar o controle a Deus, ore antes por uma mudança de postura. Reconheça que você tem um adversário. A última coisa que Satanás deseja é que você entregue totalmente sua vida a Deus. Ore pedindo forças e sabedoria para não ouvir as mentiras dele. Cada um a parte de sua vez. Muitas vezes não abrimos mão do controle de nossa história, pois ficamos receosos quanto às possíveis mudanças drásticas para as quais não estamos preparados. Mas Deus, em sua bondade, nos conduz em um passo que conseguimos acompanhar. Amém? Amém. Então, que nós possamos aprender a confiar no Senhor, né? Por mais que nós passarmos pelo fogo, pela água, assim como tantos passaram, que nós nunca venhamos esquecer dessas promessas, nunca venhamos esquecer que Jesus venceu a morte, e que ainda que estejamos, né, nossa carne esteja morta, um dia vai ressuscitar e ver a glória do nosso Mestre. E não dê ouvidos, irmãos, o principal de tudo, não dê ouvidos às mentiras de Satanás, porque o objetivo dele aqui na Terra é enganar a todos nós, né? É fazer a gente deixar de acreditar nas promessas do Senhor. Então, Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar essa igreja, viu? A todos os irmãos, deixo aqui o meu carinho, e sempre que precisar e eu puder, eu estarei aqui compartilhando a palavra de Deus, que é tão importante para nós. Amém. Amém. Eu tenho certeza que Deus prepara Amém. tudo, Carol, porque nós tivemos um imprevisto com a nossa outra pregadora, mas é porque nós precisávamos ouvir a palavra vinda de você. Amém. Você faz a oração final, por favor? Oi, não ouvi, irmã. Você pode fazer a oração final, por favor? Posso sim. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, meu Senhor, pelos teus propósitos em nossas vidas. Ainda que nós não compreendamos em diversos momentos e situações, nós já te agradecemos porque o Senhor sabe o que é melhor para nós.
Os seus sonhos são muito maiores do que os nossos. Nós só te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a suportar o processo, que muitas vezes é doloroso, é angustiante, é desesperador. Mas que o Senhor envie a nós o Teu Espírito Santo para ser sempre o nosso consolador, o nosso amigo, que esteja nos orientando e nos dirigindo para chegarmos até a linha de chegada, até o propósito final das nossas vidas. Porque nós cremos que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Nós te agradecemos por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Foi muito bom ouvir você. Com certeza te chamaremos mais vezes também para cantar, né? E pode Amém. contar com a gente também, viu? Tá bom. Deus Obrigada. abençoe. Boa noite, irmã. Prazer. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém, amém. Você também. Boa semana. Boa Bom fim de semana. semana. Boa noite, queridos. Boa semana. Boa noite, irmã. Cadê? Boa noite. Quem é que está dando boa noite? Boa noite, boneca. A A filha da Ana. Como é o nome dela? Ana Clara. Ah, que linda. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Boa pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Si. Ô, Fê, cadê os bebês? A Fê já saiu? Vem tá aqui no meu colo, ó. Oi, bem. Tudo bem, bem? E a daqui? Você tá aí, amiga? Estou pintando. Boa noite, pessoal. Boa Deus abençoe, Boa viu? noite, Alê. Boa noite, irmã. Noite. Boa noite, Francisca e Nilza. Pode falar. Dá tchau. Tchau, bem. Boa noite, Capitão Kirk. Boa noite, Capitão Kirk. Boa Irmã. noite. Boa noite, irmã. Ela saiu.